Gente, passou a propaganda? Vamos para aquilo que é mais valioso no domingo do Senhor, que é a sua palavra e seu evangelho, que é isso que nos alimenta, nos conforta, nos consola, nos sustenta para a luta lá fora, né? Portanto, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses. Deus, nós chegamos até o Senhor com o coração animado pela ceia que tivemos, animado pela memória que fazemos de Ti, memória que alimenta a nossa esperança do porvir. Obrigado, Senhor, pelo pão que foi partido no meio dos irmãos, obrigado pelo vinho distribuído, e obrigado porque isso tudo aponta para uma realidade cruenta que ocorreu no passado, mas uma realidade que nos trouxe vida e que nos impulsiona para uma eternidade sem dor nenhuma. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra que está aberta diante de nós e pela oportunidade que temos de nos debruçar sobre ela por alguns minutos. Que o Teu Espírito Santo faça o papel que nenhum pregador faz, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Espírito Santo nos quebrante, nos confronte, nos destrua e nos reelabore a imagem do Seu Filho amado. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Meus irmãos queridos, essa carta aqui de Paulo aos irmãos de Filipos é uma carta muito especial, muito especial. O Paulo que nós temos aqui, que escreve essas palavras aqui aos irmãos daquela região, aos filipenses, esse Paulo não é o mesmo Paulo de Romanos, por exemplo, né? Ali em Romanos, Paulo, no começo de sua jornada ministerial, um Paulo intelectual, um Paulo cheio de elaborações, elucubrações filosóficas, se valendo de muitos argumentos polidos demais, cheio de retórica, né? Um conteúdo riquíssimo, altamente acadêmico, né? A gente costuma considerar, né, a carta de Paulo aos Romanos como uma de suas cartas mais importantes do ponto de vista doutrinário, é porque ela vai lidar com uma questão muito sensível no seio da igreja, que é a questão da salvação pela fé somente. Então, desde aquela época, isso já era uma questão muito sensível, até os dias de hoje é. Mas Paulo em Romanos, o jovem Paulo, o Paulo cheio de argumentação e cheio de vigor acadêmico, lidou com essa questão de forma, assim, impressionante. Mas esse Paulo não é o que está aqui em Filipos, não é o que está escrevendo a carta aos irmãos de Filipos, não é o mesmo Paulo. O Paulo aqui de Filipenses é outro. Não é, por exemplo, o mesmo Paulo que escreveu aos irmãos da Galácia, aquele pastor zeloso, sabe, que plantou aquela igreja para os irmãos ali, enfim, desfrutarem do evangelho e da espiritualidade saudável, mas aí fica sabendo que tem gente que está chegando lá, que ele vai chamar de falsos apóstolos, e que estão pervertendo o caminho do pessoal, e esse pastor zeloso corre para o seu papiro e para a sua pena e começa a escrever com um zelo pastoral, um cuidado pastoral impressionante. O que aconteceu com vocês, meus irmãos queridos? Vocês corriam tão bem, quem foi que impediu vocês de continuar correndo? Está errado isso aí, não deem ouvidos a esse falso evangelho, esses falsos apóstolos sejam anátema. Vamos voltar aqui para a trilha, minha gente, vamos voltar para cá. Não é o mesmo Paulo de Filipenses, não é esse pastor zeloso que está aqui, não é. Também não é o Paulo de Corinto, aquele Paulo embebedado em cólera, irado, cheio de zelo, mas um zelo um pouco mais agressivo em cima dos irmãos. A igreja de Corinto deu muito trabalho a Paulo. A igreja de Corinto rendeu de Paulo 4 cartas, das quais nós temos acesso à segunda e a quarta. A primeira e a terceira nós não temos acesso mais. Mas é uma igreja que deu trabalho para Paulo, uma igreja com muitas questões morais e éticas para serem resolvidas. E o Paulo ali de Corinto era um Paulo sangue nos olhos, um Paulo que realmente já estava de limite na tampa mesmo, né? Ele estava
E quando ele escreve ali Corinto, ele escreve com uma cólera assim carregada, que se você colocar o tom certo nos seus olhos, você consegue perceber a gritaria, né? Não uma gritaria histérica, mas o zelo, o fervor de Paulo, entende? Paulo está ali, e a gente até costuma ler aquela passagem assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. A gente encara isso como se fosse uma poesia linda em Corinto, né? Como se Paulo estivesse poetizando, né? Numa redezinha lá no Nordeste, ali, água de coco, e vou escrever uma poesia então, já que está lindo aqui o dia. E aí, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não é o tom. Paulo está bem enérgico ali, está bem enérgico. Paulo fala: não é possível não, não é possível que vocês continuam com esse negocinho de quem é mais espiritual que quem é maior do que quem. Ai, que eu sou de apóstolo tal, eu sou de cicrano, eu sou da linha tal, eu sou da linha tal. Os melhorzão são aqueles que falam: eu sou de Jesus. E você fala: não, mas é o que eu falo em línguas, e outro fala não sei o quê. Minha gente, vocês vão continuar com essa baboseira. Enquanto vocês querem medir a espiritualidade uns dos outros, tem gente aí que está caindo em fornicação, tem gente que está caindo em imoralidades indizíveis, que nem no meio do povo lá fora se vê. Então, gente, presta atenção, pelo amor de Deus, não é sobre isso não. A questão não é quem fala mais em língua. Eu podia falar a língua de homem, eu podia falar a língua de anjo, eu podia vender meus bens, dar aos pobres, eu podia entregar meu corpo para ser queimado em praça pública. Se eu não tiver amor, não vale nada. A questão é quanto você ama. Esse é o tom de Paulo. Eu não estou bravo não, estou bem feliz, está tranquilo, sou amigo de vocês. Eu estou tentando simular o tom de Paulo, tá bom? Comprem os livros, a gente é amigo. Então, mas assim, esse é o tom de Paulo. E não é o mesmo Paulo que está aqui em Filipos. Aqui nós temos outro Paulo. Aqui nós temos um amigo que escreve a um amigo distante. Não é o pastor zeloso, não é o acadêmico, não é o encolerado, exortativo. É o amigo. A carta de Paulo aos irmãos de Filipos, ela se parece com um lenço que um amigo tira do bolso para enxugar a lágrima do seu amigo. Paulo fica sabendo que os irmãos de Filipos estão amedrontados, porque Paulo está preso. E porque os cristãos estão sendo perseguidos de forma muito veemente, pelo Sinédrio, principalmente. E Paulo fica sabendo disso por meio de seu filho Timóteo. Paulo fala: não é possível não. Timóteo fala: pois é. Não estão se juntando para cantar mais, não estão se juntando para orar em tom altivo mais. Estão perdendo a coragem. Estão perdendo a coragem de proclamar, de confessar Cristo nas ruas. Estão perdendo a coragem. Paulo está uma tristeza só, acuado no canto. Está todo mundo acuado, está todo mundo amedrontado, está todo mundo congelado. E Paulo fala: não é possível não. Não, eles entenderam tudo errado. Gente, vocês estão com vergonha das minhas cadeias. Vocês estão constrangidos porque eu estou pensando: meu Deus, se Paulo está preso, se fizer isso com Paulo, o que vai ser da gente? O que vão fazer com a gente? É isso que eles pensavam. Se estão prendendo nossos representantes, o que será de nós? Tadinho de Paulo, coitado de Paulo. Como é que ele não deve estar agora lá naquela masmorra? E aí Paulo corre para o seu papiro e para a sua pena e vai escrever uma carta, falando: não, meus irmãos. E aí o que Paulo escreve é o que nós conhecemos hoje na teologia como a carta da alegria, o que é um absurdo completo. Porque como é que pode a carta da alegria ser escrita por um presidiário? Como é que pode a carta da alegria sair desse terreno, desse ambiente, de uma masmorra? O que você escreveria se estivesse preso numa masmorra? A carta da alegria? A carta da alegria da sua vida? Paulo escreve a carta da alegria. Não, meus irmãos, não. E é subversivo mesmo, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Na realidade do Evangelho, quem está preso consola quem está solto, e o pobre enriquece o rico. Vai entender isso, você vai pirar. Despreze isso, você irá padecer eternamente. Escolha entre pirar e padecer eternamente.
Mas voltando, deixando de devagar, lá vai Paulo. Minha gente, vocês estão, não é possível que vocês estão preocupados comigo e tristes, que vai acabar tudo. Não, alegrem-se. Alegrai-vos no Senhor. E uma vez mais eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Gente, eu estou preso, mas está tudo bem. Acredite em mim, está tudo bem. Porque eu estou preso, inclusive, diga-se de passagem, estou tendo a oportunidade de falar do Evangelho para algumas pessoas aqui que estão se convertendo, tem presidiário, virando irmão. Alegrai-vos no Senhor. Eu digo mais a vocês, porque eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de pregar até para a guarnição romana, e lá também tem gente se entregando ao Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Minha gente, eu estou preso, mas o Evangelho de Cristo Jesus está solto. O Evangelho de Cristo Jesus não depende dos meus pés. O Evangelho de Cristo Jesus não depende dos meus braços. O Evangelho de Cristo Jesus não depende da minha voz. O Evangelho de Cristo Jesus é maior do que eu. O Evangelho de Cristo Jesus é anterior a mim. O Evangelho de Cristo Jesus vai para depois de nós. Não tem cadeia no mundo, impedimento no mundo que segure o curso do poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Não tem. E Paulo vai dizer isso. O Evangelho está solto, se alegrem no Senhor. Não tenham em vocês esse sentimento de tristeza. Por que vocês têm tanto medo de sofrer? Por que vocês têm tanto medo da morte? Por que vocês têm medo de serem presos? Por que vocês acham que eu estou com medo e sofrendo na cadeia? Por que vocês ainda não inverteram a realidade das coisas? O Evangelho deveria já ter feito isso na cabeça de vocês. Já deveria ter invertido as cores do mundo. Está tudo bem. Não tenham em vocês esse sentimento. E aí ele vai dizer no capítulo 2, do verso 5 a 11, diga-se de passagem, é uma canção. É o fragmento de uma canção da igreja primitiva. Você não tem acesso a essa informação apenas lendo a Bíblia, mas os estudiosos já concordam que Filipenses 2, do 5 a 11, trata-se de um fragmento de canção. Muito provavelmente uma canção cantada entre eles. Veja se não é um amigo. Alegrem-se, gente, está tudo bem. É como se ele estivesse dizendo, lembra daquela canção que a gente cantava junto aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A canção começa aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homem, e achado na forma humana, foi um servo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amigos queridos, lembra daquela canção que a gente cantava junto? Jesus, lembra que a gente falava que ele era, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus? Que carta preciosa, que canção incrível, meu Deus do céu. A canção vai começar dizendo, ele, mesmo sendo Deus, subsistindo eternamente na pessoa divina, no ser divino, mesmo tendo para ele o privilégio de estar à vista de toda a criação, à vista de todos os povos, à vista de todos os tempos. Ele está em exposição para toda criatura, mesmo tendo o privilégio de ser venerado, com canções das mais belas, com os olhares mais apaixonados, sabe? Mesmo estando ali, na posição divina, não se apegou a esses privilégios, quando no conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo propuseram a dor, propuseram o sofrimento. Ele não se apegou aos seus privilégios divinos. Sofrer, eu sou a pérola de valor do universo.
Eu sou a base de todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que há de mais elevado. Eu sou a rosa mais cheirosa. Eu sou o leão mais feroz. Eu sou a cachoeira mais violenta. Eu sou a moça mais bela. Eu sou o sorriso mais contagiante. Eu sou o rapaz mais corajoso. Eu sou. A dor, para mim. Ele não se apegou aos seus privilégios e, insígnia por insígnia, esvaziou-se de sua glória e tornou-se homem. O que é uma humilhação absoluta? Isso sim é um mistério assombroso. Como é que explica, gente, que toda a glória do mundo coube num bebê desse tamanho? Como é que explica que toda a glória do mundo coube em um bebê? E esse bebê não explodiu. Como é possível isso? Toda a glória do mundo, do universo, toda a beleza, toda a formosura, o padrão da justiça, toda a justiça estava ali contido, condensado, e ganhou pés e mãos, ganhou sorriso, a incandescente luz ganhou vida humana, e não explodiu. Quando Maria segurava Jesus no colo, ela segurava o universo inteiro nos braços, porque é nele que subsistem todas as coisas. E o texto está dizendo que ele passou por essa humilhação. Ele não se apegou aos seus privilégios, mas abraçou a proposta da humilhação e da dor, tornando-se homem. Eu não tenho como explicar para vocês esse mistério. Eu fico por aqui mesmo. Usei um pouco de poesia para tentar fazer vocês desenharem alguma coisa na cabeça, mas a verdade é que é insuficiente. Não dá para explicar muito o mistério de Deus se tornando homem. Não tem teólogo que faça isso de forma adequada. Os poetas talvez cheguem mais perto do que os teólogos, mas ainda são insuficientes. Deus visto em forma humana. E o texto vai dizer que a sua humilhação continuou. Enquanto Deus, ele fez-se homem. E podia ser qualquer tipo de homem, mas veja a humilhação. Ele podia ser um homem juiz, ele podia ser um homem, sei lá, sumo sacerdote, ele poderia ser César, o imperador romano. Mas ele tomou sobre si a identidade humana de um servo. Servo, ele foi servo. Sua humilhação continua, porque diz que ele era Deus, não se apega aos seus privilégios divinos, homem, enquanto homem, servo, e enquanto servo, o texto vai dizer que ele se tornou, ele se fez, ele se revelou como um servo obediente. Porque existem servos e servos. Ele podia ser um servo atrevido, ele podia ser um servo ignorante, ele podia ser um servo desobediente, ele podia ser um servo fujão, mas ele se tornou servo obediente. E a sua humilhação continua, porque o texto vai dizer que enquanto Deus, homem, servo, obediente e obediente até a morte, mais um degrau abaixo, porque ele poderia ser um servo obediente até onde não corrompesse aí, não comprometesse a sua sanidade física, a sua sanidade mental, seu bom nome, nada disso ele se apegou. Ele foi um servo obediente até a morte. Ele foi um servo obediente que botou tudo na mesa. Seu bom nome estava ali chorando ao pé da cruz, o nome da sua casa, a sua família, a sua mãe estava chorando ali humilhada. Ele não se apegou ao bom nome da sua casa, ele não se apegou ao seu nome familiar, não se apegou ao seu corpo, porque ele não estava com uma tanguinha. Sua humilhação foi extrema, ele estava nu. Ele não se apegou. Primeiro, ele não se apega ao seu status de divindade, e agora ele já não se apega mais ao seu status humano. Deixa-se corromper a esse nível, envergonhar a esse nível. E sua humilhação continua, porque, veja, Deus, homem, servo, obediente,
até a morte, e morte de cruz, porque existem mortes e mortes. Ele poderia morrer de tantas formas, mas ele toma para si a morte mais cruenta, mais vexatória, mais, meu Deus do céu, mais aguda, mais dolorosa, mais indigna do seu tempo. Ele toma para si a morte de cruz. Ele foi contado entre os transgressores, só morria na cruz os piores, só era levantado do chão os piores, meus irmãos, os piores. Deus foi contado entre os piores. Ele foi contado entre os transgressores. Quem passava ao largo olhava para o Monte Gólgota e dizia para o seu filho: olha lá, meu filho, ali ó, um transgressor, 2 transgressores, 3 transgressores. Ele foi contado entre os piores. E a canção que Paulo cita aqui para os seus amigos, a fim de motivá-los na alegria e não no amedrontar. A canção vai dizer: por isso, eis a regra da ressurreição. O Evangelho estabelece uma regra para todo cristão, minha gente. É a lei da ressurreição. Por mais dolorosa que esteja a sua dor, você é um cristão, existe uma lei pairando sobre você, que é a lei da ressurreição. Cristo não terminou nessa humilhação maldita. Por isso Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi devolvido ao seu lugar de direito, e agora, sabe lá como Deus, com ainda maior glória. Como se faz isso? Como se acrescenta glória ao Deus de toda glória? Eu não sei. Mas eu vou ter que apelar a Chicó e vou ter que dizer a vocês: só sei que foi assim. Ele retorna com ainda maior glória. A lei da ressurreição. Agora, tendo comentado esse texto incrível de Paulo aos seus irmãos ali em Filipos, eu encerro tentando direcionar para nós tudo isso. Meus irmãos queridos da Igreja Presbiteriana do setor universitário aqui em Goiânia, não tenham medo da dor. Não tenham medo do sofrimento, não. A gente fica muito histérico com a proposta da dor. Diferente de Cristo, que quando lhe foi proposto no conselho eterno, ele abraçou, visando, obviamente, a glória de Deus e a alegria das nações. Nós, pelo contrário, quando nos é proposta a dor, a gente fica histérico. Nós não sabemos enfrentar o sofrimento. E eu falo da nossa geração, a minha também. Nós somos filhos da cesariana. Nos foi impedido de lutar pela vida já no começo dela. Claro que eu não estou fazendo aqui uma militância pelo parto normal, não tem nada a ver com isso. Estou dizendo fato, é fato. E isso tem alguma implicação social. Muita gente nasceu de cesariana. E isso tem que ter implicações psicológicas e sociais e culturais. Não estou dizendo que isso deva mudar ou deva continuar a mesma coisa. Eu não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo o que é. O que será, o que deveria ser, eu não estou dizendo. Estou dizendo que somos filhos da cesariana. Estou dizendo também que nós somos filhos do analgésico. A gente não sabe sentir dor de cabeça, que a gente soca comprimido na barriga, no estômago. A gente não suporta a dor. Nós somos a geração que nos foi impedido de enterrar os nossos avós. Tiraram a gente da sala de velório, porque isso podia traumatizar a gente. Tiraram a gente dos lugares onde os nossos pais, avós, bisavós estavam definhando com suas doenças terminais. Impediram a gente de ver esse quadro, porque esse quadro é feio demais.
Esse quadro é doloroso demais. Nós somos uma geração que não sabe sentir dor. Nós não sabemos o prazer do luto. A gente não sabe o... Veja que coisa esquisita que eu falei, prazer do luto. Mas o que eu quero dizer, a gente não sabe usufruir do luto. Não tem nada pra gente ali no luto. Nada pra gente ali no luto. Nada. Me coloque em festa, liga o som bem alto, bota o paredão para tocar. Me despiste. É o que a gente pede o tempo inteiro, porque a gente foi criado assim, no despiste, no entretenimento. Nós somos uma geração que foi educada pela televisão, não pelos mais velhos. A gente não viu nosso pai sentado na mesa com a nossa mãe, discutindo como é que ia pagar as contas, não. Eles ligaram a televisão, fecharam a porta, para não traumatizar a gente. Nós não sabemos lidar com a frustração. Nós não sabemos sentir dor. Não é à toa que nós somos a geração que mais consome medicamento ansiolítico, a geração que mais surta de ansiedade, que mais surta de pânico, a geração que mais desiste de viver. Esses dias, quando a gente estava em Brasília, nossa turnê foi Brasília, Anápolis e aqui em Goiânia. Quando a gente estava em Brasília, o pastor que recebeu a gente estava entrando no prédio dele, e ali no parquinho, olhando, eu estava achando a coisa mais linda. Era um domingo de tarde, estava todo mundo brincando. Eu falei, que lugar agradável, que especial. As crianças, os jovens brincando aqui no parquinho, né? Muita natureza, muita coisa linda. E aí ele falou assim, pois é, domingo passado, hoje faz 7 dias, pulou uma moça de 14 anos do 8º andar e se jogou aqui, de tardezinha, na frente de todo mundo. Eu estou até hoje com esse negócio entalado na garganta, esse negócio maltratando o coração. Gente, uma jovem de 14 anos desistiu de viver. O que é isso que aconteceu com ela, meu Deus do céu? Ela já entendeu que não era possível respirar mais um dia. O que é isso, gente? Nós nos frustramos porque ninguém posta lá alguma coisa no Instagram, tem 10 curtidas, 15, mas não tem aquela curtida, aquela, bem específica. Isso é desesperador, angustiante, isso é... Oi. A gente não sabe receber estímulo negativo, só positivo. A gente só sabe o que é curtir, a gente não sabe o que é não curtir. A gente desiste, a gente se frustra aos 14, se decepciona aos 20 conosco mesmo, e a gente desiste da gente aos 40. E a partir de então a gente só arrasta esperando a morte chegar, porque a gente não tem a coragem da moça de 14 anos. A gente é covarde, então dos 40 para lá a gente só arrasta. Nunca foi tão urgente ler Filipenses, a carta de um amigo querido. A gente tenta impedir os nossos jovens de experimentar a dor. As implicações disso, vocês já sabem. Está sendo horrível. A gente está construindo a geração mais frouxa do mundo, mais vulnerável, mais líquida, mais histérica, mais surtada do mundo. A minha geração, estou falando de mim, eu sou esse louco, surtado, inconsistente, vulnerável, que eu não fui criado em Marte, fui criado aqui. E Deus tenha misericórdia de nós. E obrigado por Filipenses, Senhor. Tenham em vocês não a fobia da morte, não o medo da dor, não o desespero pelo sofrimento, mas tenham em vocês a consciência cristã que houve em Cristo Jesus. E mesmo sendo divino, não se apegou aos seus privilégios divinos, mas abraçou a proposta da dor, entendendo que este era o meio pelo qual Deus escolheu promover maior glória a Cristo e glória à Trindade de forma geral, e também promover a alegria das nações. A dor é um processo que amadurece a gente e que alegra a outros. Você quer um exemplo disso? Eu sou pai. É por meio da minha dor que meu filho se alegra. É enquanto eu saio de casa para trabalhar e para padecer e para ficar rouco, falando com crente.
que o meu filho se sente sustentado, por exemplo. É enquanto os meus cabelos caem que os do meu filho crescem. É enquanto eu fico rouco que ele aprende a cantar. É enquanto eu me dou que ele recebe. Meu filho se alimenta de mim. E eu defino enquanto ele ganha vida e vitalidade. E quanto mais eu me dedicar a ele, quanto mais eu morrer e abraçar a proposta de ser pai, que é doloroso, maior glória terá a minha família, maior vida terá meu filho, alegria terá minha casa. Isso é um exemplo básico. Mas de forma geral, nós cristãos temos que virar essa chave. Abracemos a dor, não como quem é doido, que gosta de sofrer. Não é isso. Abracemos a proposta de glorificar a Deus até as últimas consequências. Por saber que nossa vida não termina na dor. Nós não somos masoquistas. O nosso prazer não está na dor. Mas a dor para a gente é um processo pelo meio do qual a gente se alegra eternamente. Nosso prazer está na satisfação eterna. E a gente tem uma lei, a lei da ressurreição. Está sofrendo? Está doendo? Não terminou ainda, cristão. Não terminou ainda. Eu sei que nos últimos meses a gente ficou bem histérico. O Estado vai tomar a igreja, vai fechar as portas, acabou. Não acaba assim, gente. A igreja não acaba com o Covid. A igreja não acabou com o Sinédrio. A igreja não acabou com o Império Romano. A igreja não acabou nas mãos de Maria Sanguinária, rainha inglesa que perseguiu os reformadores. A igreja não acabou com a peste negra. A igreja não acaba com o Covid. Quando vocês chorarem, usem Filipenses para enxugar suas lágrimas, como um lenço enviado de Paulo para vocês. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para a glória do seu nome e para a alegria das nações. Amém?